Saudações à banca examinadora. Eu me chamo Evandro Matos Rocha. Estou aqui para rapidamente apresentar o trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em musicoterapia do Instituto Graduale. O trabalho se chama Entre a Clínica e o Ensino, delineando uma ponte epistemológica entre a musicoterapia e a autorregulação da aprendizagem. Foi orientado pelo professor mestre Marcos Paulo e vamos entender rapidamente a proposta do trabalho. É justamente essa ponte que eu cito no título entre a musicoterapia e o construto da autorregulação da aprendizagem, fundamentada na TSC, Teoria Social Cognitiva, que, como veremos mais adiante, é do autor Albert Bandura. A escolha do tema reflete, claro, uma trajetória pessoal do autor, este que vos fala, integrando influências da psicologia, musicoterapia e conceitos de consciência derivados do budismo. Essa visão axiológica do autor conecta o viver consciente à autorregulação, visando promover uma vivência humana com maior autonomia e clareza. As experiências de estágio em musicoterapia durante a pós-graduação motiva essa escolha de tema, onde se observou objetivos clínicos que convergem para a autorregulação. Da mesma forma, a atuação deste pesquisador no GARAM, Grupo de Autorregulação da Aprendizagem Musical, estudando a evasão escolar e a autorregulação da aprendizagem musical, conectando inclusive com motivação, como veremos a seguir. O problema de pesquisa acabou já ficando claro, né? Quais seriam as possíveis conexões epistemológicas entre musicoterapia e esse construto de autorregulação dentro da TSC. E o objetivo geral, expandir os diálogos acadêmicos dentro da musicoterapia e também do ensino musical autorregulado. A fundamentação teórica, como veremos a seguir, vai girar em torno da musicoterapia, da autorregulação e dessa conexão. E o primeiro ponto que devemos chamar a atenção é a lacuna, né? Embora existam muitos diálogos entre musicoterapia e educação musical, existe uma lacuna em relação à autorregulação dentro da TSC ligada à musicoterapia. Essa escassez é evidente com apenas um artigo encontrado dentro dessa conexão, como veremos a seguir. Em musicoterapia, a fundamentação é feita de maneira polissêmica, ou seja, não existe uma definição única, estática. Vamos compreender que existem várias definições possíveis ao longo do tempo. A primeira que trazemos aqui é a definição da Federação Mundial de Musicoterapia, a sigla vindo do inglês World Federation of Music Therapy, WFMT. Ela traz uma musicoterapia enquanto uma abordagem abrangente, né, visando a utilização da música e seus elementos para promover a comunicação, a aprendizagem e a mobilização. Temos a definição de Bruch, em 2016, visando uma natureza triádica, né, a musicoterapia como arte, ciência e humanidades. Temos a definição da UBAM, visando um encontro de saberes entre a música, a psicologia e a biologia e a sociologia. E a síntese dessas definições. Claro, no TCC escrito, essas definições estão na íntegra e comentadas de maneira mais aprofundada. Aqui vamos rapidamente citá-las, né, apresentando quais foram as informações trazidas. Na síntese, a gente tem uma ideia de uma identidade da musicoterapia múltipla, né, recusando uma definição estática, como eu comentei já previamente. Temos uma união entre o rigor dos objetivos, lá da federação, a estruturação da relação paciente e musicoterapeuta de Brucha e o foco no desenvolvimento humano da UBAM. Essa plasticidade nos permite ver, né, enxergar possibilidades da autorregulação dentro da prática clínica. Partindo para a fundamentação da autorregulação da aprendizagem, a gente reforma que ela é vista baseada na TSC de Albert Bandura, como eu já falei. A definição dela fica como a existência desse mecanismo interno, consciente e voluntário de controle sobre os pensamentos, sentimentos e ações do sujeito, do indivíduo, e ela tem conexões, né, dentro da TSC com o conceito de agência, sendo a capacidade do indivíduo de ser protagonista, de ser um agente ativo no seu próprio percurso, e também um outro conceito conectado seria as crenças de autoeficácia, que é a percepção que os indivíduos têm sobre suas próprias capacidades. E o foco aqui, é claro, na gestão do comportamento, orientada por metas e padrões pessoais. Temos que entender que esse conceito é um conceito guarda-chuva, integrando estratégia de aprendizagem, metacognição e motivação. Temos aqui uma das principais referências trazidas, que é o Zimmermann, que explica as fases do ciclo da autorregulação. E temos a definição de um indivíduo autorregulado, ainda em Zimmermann,
é um indivíduo autoeficaz, autônomo e intrinsecamente motivado. Finalizando essa fundamentação, temos o papel do profissional. No caso da educação, seria o professor. Fomentar estratégias para que o sujeito se torne proativo, o educando, o aluno. A aplicação na música fica no uso de estratégias para enfrentar desafios da performance da técnica e da educação musical, é claro. E as conexões clínicas começam a surgir quando a gente pensa na autorregulação como ferramenta para gerir a própria saúde e bem-estar global. A musicoterapia vai se tornar um cenário prático para o exercício dessa agência humana. Fortalecendo essa conexão, nós vamos entendendo que tem uma série de autores e autoras citados lá no TCC que trazem já a autorregulação para o ensino e prática musical. Uma coisa que a gente tem falta, como veremos agora, dessas conexões em relação à musicoterapia. Faria e Brandalize trazem já uma revisão sistemática em 926 artigos, onde musicoterapia e autorregulação são citados, mas apenas 3 desses são da área de musicoterapia, ou seja, todos os outros não são escritos por musicoterapeutas, não são da área de musicoterapia. E nenhum desses estudos trazem a autorregulação vinculada à PSC, que é o ponto que estamos aqui focando. O artigo de Silva et al. De 2023, super recente, vai trazer o âmbito organizacional. É importante a gente entender que a musicoterapia tem um potencial muito forte para a redução do estresse, da ansiedade e melhora na comunicação e nas competências, nas capacidades do indivíduo. Trabalhando a regulação biofisiológica, o ato de cantar nesse artigo é trazido como auxiliando na regulação da respiração, no equilíbrio metabólico afetado pelo estresse. E a gente vai percebendo essa conexão de objetivos. A musicoterapia promovendo a motivação e o equilíbrio emocional, pilares fundamentais para o sujeito autorregulado. E finalizamos, temos aquele artigo que eu citei antes, que é o estudo de Cito Morangue, o único aqui que traz o uso da musicoterapia para aumentar a motivação dentro de uma prática de educação. Os resultados são mensuráveis, um aumento da orientação para metas intrínsecas e redução da ansiedade em avaliações, em provas e testes que foram realizados dentro desse contexto. O musicoterapeuta fica como um mediador. A intervenção interativa e socialmente apoiada fortalece a resiliência e a percepção de competência do sujeito. Olha aí as crenças de autoeficácia sendo tangenciadas, E a síntese que o artigo traz é o fazer musical enquanto elo prático que transforma um ambiente terapêutico um laboratório de autonomia e protagonismo. Caminhando para os finalmente nesse artigo, nesse TCC, nós temos uma discussão rápida. O conceito de agência como núcleo da interseção entre musicoterapia e a educação, a musicalidade clínica de Barcelos, trazendo o processo de saúde fundamentado na participação ativa e escolhas do paciente, o papel do musicoterapeuta em bruxa, trazendo o musicoterapeuta como facilitador desse processo que instiga a tomada de decisão e autonomia, os alunos e pacientes como dentro de um mecanismo de metaprocessamento e monitoramento, um laboratório de consciência dentro de um setting terapêutico, e o paciente visto como possuidor de agência, como falei já, um dos objetivos clínicos sendo a promoção da autorregulação. Finalizando essa discussão, temos essas conexões epistemológicas elucidadas de maneira um pouco mais didática. Primeiro sendo esse conceito de agência, que eu já acabei comentando, envolvendo autores como Zimmerman e Brucha, nessa conexão de paciente autônomo. O segundo sendo a metacognição e o metaprocessamento, que tanto na área da autorregulação quanto da musicoterapia isso é citado, isso é trabalhado. E o terceiro sendo a motivação, principalmente em Cito Morangue, que traz essa noção de motivação dentro da prática musicoterapêutica como objetivo. E agora, na conclusão, a gente tem uma proposta de expansão. A gente vai falar sobre a proposta de expansão do construto da TCC para a clínica, para a ação musicoterapêutica, visando a formação de um paciente autorregulado e cada vez mais consciente. Nós percebemos essa sinergia de objetivos, um alinhamento direto nas técnicas de metaprocessamento de Brucha e as estratégias de autorregulação dentro da educação musical, a música como mediadora desses construtos, desses conceitos, a musicoterapia fortalecendo a autonomia na saúde e a educação se beneficiando dessas intervenções musicoterapêuticas para elevar a motivação e a autoeficácia dos estudantes e, claro, trazemos a necessidade de mais pesquisas que aprofundem as postulações de Bandura e Zimmermann dentro do contexto musicoterapêutico. Essas foram as referências utilizadas e nós vamos ficando
por aqui. Muito obrigado.